Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí de volta à Prosa com Bertaglia. Prosa que cada vez fica mais interessante, com pessoas do bem trazendo aqui as suas experiências, os seus conhecimentos para compartilharem conosco. Não deixe de se inscrever no canal e também acionar ali o sininho para você ser notificado. E hoje nós vamos falar sobre um tema fantástico na área de comércio exterior, na área de logística e que muitas pessoas têm um interesse muito grande. Nós vamos falar sobre comércio exterior. A mercadoria foi para o Canal Vermelho. E agora? No processo de importação, uma das etapas do desembaraço aduaneiro é a parametrização, onde a declaração de importação, a famosa DI, da mercadoria é submetida a uma análise fiscal e selecionada para um dos canais de conferência, que podem ser verde, amarelo, vermelho ou cinza. O canal vermelho é o mais temido deles. Enquanto a mercadoria definida como canal verde é liberada diretamente, a mercadoria que é selecionada para o canal vermelho somente será desembaraçada após a realização do exame documental e da verificação física da mercadoria. No canal vermelho, ocorre uma conferência mais minuciosa feita pela Receita Federal, onde o fiscal solicita a abertura do ou dos containers para a verificação das mercadorias e ele faz também a comparação entre o que está descrito no documento e a carga física. Geralmente, essa fiscalização da carga é feita por amostragem. E pelo Siscomex, que é o sistema que suporta as atividades, o importador consegue consultar para qual canal sua carga foi direcionada. E olha aí, e para prosear comigo sobre esse assunto fantástico, eu trouxe aqui para refletir e terei o privilégio de papear com o Sidney Lostado. Meu amigo Lostado, que fantástica vai ser essa prosa aqui, falar sobre um tema muito bacana. Seja bem-vindo aqui à Prosa com o Bertaglia, Lostado. Bertaglia, eu que agradeço esse momento, eu tenho certeza que será uma prosa muito bacana, especialmente para quem atua no comércio exterior ou tem interesse de atuar no comércio exterior, né? Quer para empresários, quer para estudantes, para quem trabalha já com comércio exterior, porque o comércio exterior é uma matéria que é inesgotável. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Eu acho que encontros como esse só engrandecem o comércio exterior. Aliás, Bertaglia, eu devo até comentar com você que esse tipo de prosa ela deveria ocorrer com mais frequência, porque o Brasil é um país tão grande e que a gente pouco tem comércio exterior. Nós não temos comércio exterior na escola, deveríamos ter até um curso técnico só para preparar as pessoas. Nós temos um comércio exterior nas faculdades que, com todo respeito aos acadêmicos, são muito acadêmicos e às vezes falta a sensibilidade ou a prática. E quando ele entra no mercado, ele fala, meu Deus, o que é isso? E esse tipo de prosa nos permite olhar a vida real, do ponto de vista concreto, o que acontece na vida real. Parabéns pelo assunto colocado, viu? Gratidão enorme, meu amigo. E a sua presença aqui para mim é fantástica. Muito obrigado pelo aceite. E, aliás, o que me chamou muita atenção, né, Lostado, foi inclusive um artigo que você publicou lá no LinkedIn. Gostei do tema, te provoquei e você aceitou na hora. Meu amigo, eu dou hora de comércio exterior e sou apaixonado por comércio exterior, mas é o que você está falando. Lá no mundo acadêmico, a gente fala muito de conceito, de teoria, aí você vai trazer aqui para nós a prática. Então, vamos lá? Vamos contextualizar? Vamos explicar que canais são esses? Eu acho até, eu vou me colocar antes da gente falar desses canais, até para o público entender, que eu sou advogado aduaneiro, né? E eu costumo dizer que, como advogado aduaneiro, nós somos um goleirão do comércio exterior. Nós somos a última barreira, né? Para tentar resolver um problema que ocorreu. E esses problemas, eles ocorrem tanto por algum erro documental
ou por alguma política econômica que o Brasil tem. E a gente vai falar sobre isso, que ele tem tudo a ver com o nosso projeto, né? E quando eu falo da área como advogado, é porque o advogado, nós sempre tratamos dos problemas. Quem trabalha com solução é a turma que dá a consultoria do comércio exterior, os despachantes aduaneiros, eles planejam e trabalham dentro de uma perspectiva e de um planejamento que tudo vai dar certo. Enquanto nós, como advogados, estamos ali, né? Nós estamos na retranca. Então, furou alguma coisa, nós estamos lá atrás para tentar resolver o problema, né? E o que acontece os canais de parametrização? Inicialmente, nós temos que avaliar o seguinte: dentro da nossa perspectiva legal, todas as mercadorias que transitam no porto e no aeroporto e até nas fronteiras, né, deveriam ser fiscalizadas. Todas deveriam passar pelo critério de uma fiscalização aduaneira, a fim de verificar o importador, verificar a classificação tarifária, enfim, verificar todas as questões referentes ao comércio exterior. Mas não dá. A movimentação de comércio exterior no Brasil é gigantesca. Graças a Deus, depois, e Betaglia, você deve lembrar também tão bem quanto eu, que um dos grandes promotores do comércio exterior no Brasil foi o Fernando Collor de Mello, que antes dele, lá em 91, produto importado era uma coisa que a gente nem imaginava que existia, né? E ele realmente abriu o comércio exterior e abriu tudo. E nós crescemos muito, o Brasil hoje cresceu muito na área de importação, e eu sou um dos grandes lutadores para que, na formação de profissionais, para poder ter o estímulo à exportação. O Brasil é um país gigante e a gente tem que exportar. Eu acho que todo mundo no Brasil precisa aprender a exportar, né? Bom, dito isso, o que acontece? O comércio exterior está vinculado diretamente às riquezas das nações. E nós temos um comércio exterior hoje muito grande, muito forte, e que nós não temos tantos servidores públicos, os auditores fiscais, para fiscalizar o nosso país. E o que aconteceu? De uma forma maravilhosa, foi implementado as inteligências aduaneiras. Isso facilita muito na hora da fiscalização, Betânia. E a parametrização ela está exatamente dentro do contexto de inteligência aduaneira. E o que é essa inteligência aduaneira? Ela vem de um sistema dentro da Receita Federal, que é o CERAD, que é um centro de inteligência, onde os dados eles são cruzados e existem auditores fiscais que lá vão realizar as regras de parametrização. Então, vamos dizer o seguinte, hoje 90% das mercadorias que transitam no país recebem o canal verde. É sorte? Não, não é sorte. É porque ela está adequadamente parametrizada dentro daqueles parâmetros, né, em que está tudo certo. A empresa está certa, a classificação está certa, o valor está certo. Então, ele tem ali mais ou menos um parâmetro. Hoje, se a gente for avaliar dentro dos canais que nós vamos discutir agora, muitas das vezes eles são aplicados em menor quantidade do que no passado, mas eles são muito mais efetivos hoje do que no passado, por conta do sistema de inteligência da Receita Federal. Por isso que 90% das nossas cargas dão um canal verde. E o que é o canal verde? O canal verde está tudo liberado, né? A parametrização no canal verde significa o seguinte, pressupõe que esteja tudo certo. Porque eu tenho, toda a mercadoria ela tem que passar por um sistema que é chamado de conferência aduaneira. Essa conferência aduaneira é onde a fiscalização vai verificar quem é o importador, quem é o adquirente da mercadoria, o valor aduaneiro da mercadoria, a classificação tarifária da mercadoria, ou seja, se todos os requisitos legais estão ali colocados. Isso é chamado de conferência aduaneira. Quando tem o canal verde, Bertaglia, o que acontece? Nós temos uma presunção de que tudo aquilo está certo. Mas veja, a gente precisa ter atenção com relação a isso. O canal verde não significa total segurança, porque durante esse processo, a Receita Federal tem até 5 anos para rever aquela importação. É chamada de revisão aduaneira, que será uma próxima prosa com Betaglia, onde a gente vai falar sobre revisão aduaneira. Mas é só para entender que enquanto eu tenho o canal verde, que para estar liberado, eu tenho naturalmente uma condição em que a Receita Federal pode rever. Então, o que é o canal verde?
pressupõe-se que aquela importação está 100% correta, tá? Essa presunção permite uma revisão. Mas, ou seja, eu registro uma declaração de importação hoje e hoje mesmo ou amanhã essa mercadoria já está liberada. 90% é dado com canal verde. E que, inclusive, está dentro hoje daquele acordo de facilitação do comércio exterior, né? Que o Brasil aderiu recentemente e que tem implantado aí uma velocidade enorme nas nossas atividades de comércio exterior. Diga lá, meu amigo. É interessante esse ponto que você trouxe, porque não é o fato de você ter passado pelo Canal Verde, por exemplo, você ter liberado, que eventualmente não vai haver um retorno para avaliar aquilo que você fez num dado momento. E aí eu fico um pouco curioso, porque existem, nós vamos falar mais, a gente vai se concentrar muito mais aqui no nosso tempo no canal vermelho, mas eu fico curioso, principalmente com relação ao verde, você já comentou, ao amarelo, né? E o cinza. E depois, no segundo tópico, eu queria explorar essa história do canal vermelho aí, por que ele é tão temido. Então, eu gostaria que você desse uma varrida rápida pelo amarelo e pelo cinza, para depois a gente entrar no vermelho bem forte. Poxa, o amarelo hoje, né, ele pressupõe uma análise documental. A Receita Federal tem uma suspeita, ela faz uma análise documental. Essa análise documental, muitas das vezes, ela é restrita a, deixa eu verificar a fatura comercial, se realmente está certa, se ela está assinada, quem assinou, ele vai pedir um certificado de origem. Mas entenda que hoje a Receita Federal, ela utiliza em 1% dos casos dela. Os casos mais comuns que eu vejo com relação ao canal amarelo é quando tem, por exemplo, uma divergência de peso. Ele sai do exterior, chega aqui no Brasil com peso divergente, né? O que aconteceu no meio do caminho? Às vezes é uma avaria. Então, eles aplicam um canal amarelo para tirar aquela dúvida, verificar o que aconteceu. Mas hoje ele representa menos de 1% dos problemas que acontecem, e é muito simples também de resolver, né? Normalmente o despachante ou o importador rapidamente resolve aquilo. Hoje, pelo Pucomex, pelo dossiê, então é tudo muito mais rápido, né? O canal cinza, esse é um canal delicadíssimo também, né? O canal cinza, ele trabalha com pressupostos de fraudes aduaneiras. E essa presunção de fraude aduaneira, lembra que eu comentei do SERAD que faz aquela vinculação? Lembro. E normalmente ocorre quando ele desconfia que existe uma empresa, como diz um cliente meu, barriga de aluguel, né? Ou seja, uma empresa que é utilizada de forma laranja para ocultar, esconder os donos da carga. Por algum motivo, o dono da carga não quer aparecer, ou enfim. Então, o que acontece? Ele contrata o que no mercado também chama-se de trading, né? Que eu tenho as trading boas e as trading ruins. Quais são as tradings boas? A trading boa é aquela que vai fazer uma operação por conta e ordem, assinada, averbada junto à Receita Federal, ou a operação por encomenda. Essa é a trading boa. Ou seja, ela presta o serviço de verdade, ela realiza uma operação de verdade. E a trade ruim, que a gente não tem como discernir uma da outra, a não ser quando a gente está olhando na operação, é quando ela fala, olha, eu tenho um radar aqui limitado, eu importo para você no seu nome, ninguém vai ficar sabendo. E o dono da carga sequer tem a habilitação no Syscomex. Então está errado. A Receita Federal faz o quê no canal cinza? Na canal cinza, ela tem como verificar se aquela empresa é realmente a adquirente da mercadoria ou se ela está importando por alguém. Então, é um canal complicado e já trata especificamente de fraude aduaneira. Nós temos muitos casos aqui, inclusive, que nós defendemos, tanto por fraude aduaneira, como por, às vezes, a empresa ela é colocada no meio do caminho e ela nem sabia o que estava acontecendo. Então, o canal cinza também é um canal delicado, mas ele é restrito às fraudes, né? E essas fraudes, elas são basicamente voltadas ao que a gente chama de interposição fraudulenta.
Olha só que Tá? fantástico. As suas definições, elas são interessantes, até porque você tem trazido alguns exemplos aí, né, Lostado? Lostado, eu queria fazer o seguinte agora, já que nós colocamos lá no título que o nosso tema é canal vermelho, nós vamos desbravar o canal vermelho. Só que eu vou pedir para você o seguinte, toma uma aguinha, um cafezinho, um chazinho por aí, e aí nós vamos falar, então, por que que esse tal de canal vermelho é tão temido. Pode ser? Vamos embora! Estamos preparados já. Oi, pessoal! Que bacana, Lostado. Está muito legal essa nossa prosa. Você que está aí em Santos, né? Aí, o maior porto do país, tem tudo a ver com o que você está fazendo, né? Lostado, meu amigo, vamos desbravar esse território do Canal Vermelho e por que que ele é tão temido? A bola é sua. Bora, vamos lá. O maior problema do canal vermelho, eu vou dizer assim, qual é o foco da fiscalização no canal vermelho? Porque se eu tenho um canal vermelho, tenho aquela parte de inteligência lá atrás, que a Receita Federal faz o cruzamento. E o que, que a Receita Federal ela procura nesse momento? Ela procura erro de classificação tarifária, ela procura subfaturamento e ela procura falsa declaração de conteúdo. Tá? Esses são os casos com maior intensidade em canal vermelho e que geram maiores problemas. E além do que, dentro da falsa declaração de conteúdo, erro na quantificação da mercadoria. E vamos discutir cada um deles na fiscalização. A fiscalização do canal vermelho é temida por algumas razões. A primeira delas é o tempo que tem. Eu tenho uma verificação física primeiro. Então, a fiscalização ela vai fazer o agendamento, e hoje, com uma melhora muito grande, que elas serão todas eletrônicas, né? Ou seja, será feito, hoje já temos isso, o fiscal consegue fazer conferência física dentro do escritório dele, né? Ou da casa dele, com câmeras, enfim, aliás, é uma coisa muito bacana. O operador portuário, no capacete tem câmera, as empilhadeiras têm câmera, tudo tem câmera. Então, é fantástico como a fiscalização hoje faz essa operação. Mas eu tenho uma fiscalização, uma verificação física dessa mercadoria. E qual o problema disso tudo? É tempo. Como eu comentei na nossa primeira parte da nossa prosa, a maior quantidade de mercadorias fiscalizadas vai para o canal verde, mas eu tenho uma grande quantidade de canal vermelho. Parece pouco em porcentagem, vamos dizer que 5, 6% só vai para o canal vermelho. Mas isso, em comércio exterior, é um número absurdo, continua sendo uma quantidade muito grande. E a fiscalização, por mais que ela queira ser rápida e eficiente, ela tem um problema de tempo. Hoje, se a gente for analisar, o maior problema da Receita Federal é falta de servidores, né? Há muito tempo não temos concurso para auditor fiscal, por exemplo, para técnico, para analista tributário, que é o assistente do auditor fiscal. Então, isso tudo acaba atrapalhando. Então, nós temos um tempo. O que significa esse tempo? Custo de demurragem de container, custo de armazenagem. Armazenagem tanto portuária como aeroportuária, elas são altíssimas. Então, quanto mais tempo eu faço e tenho isso, é pior. O que nós temos que fazer nesse momento? A legislação, e não sou eu, a legislação diz que tem que ter tempo para poder fazer o cumprimento da obrigação da fiscalização no canal cinza. E aí começa a entrar o advogado. A gente começa a fazer com que o fiscal cumpra a lei. E veja, se há um problema, e existe de fato um problema dentro da fiscalização referente a tempo, de qualquer maneira, isso não pode violar a legislação e as garantias e direitos individuais do importador naquele momento, que não pode ter um prejuízo tão grande. Então, a gente começa a estimar. Uma das primeiras coisas que nós fazemos pelo amor de Deus, a gente faz a desova. Mas aí não precisa ser advogado para fazer desova, ô Betaglia. E aí, o próprio representante, o próprio responsável pela importação, ele pode chegar junto à Receita Federal e junto ao terminal portuário e fazer a desova desse contêiner para entregar ao armador, né? Normalmente, o advogado só entra de verdade quando há um indeferimento, quando alguém fala, o terminal portuário fala assim, eu não tenho espaço. Tudo bem, também não é um problema meu do importador, a gente entra com pedido de liminar para liberar aquele container, tá? E o que eu recomendo muito para quem opera no comércio exterior, no canal vermelho, tem um plano B. Qual é o plano B?
tenha uma empresa que faça alocação de container para você. Aliás, o plano B completo é: contrate antecipadamente um terminal portuário para receber sua carga, tá? Contrate com ele. E nesse contrato, sempre pense a possibilidade de ter um canal vermelho. Por quê? Porque aí você paga períodos menores e muito mais barato de estadia no canal vermelho. Jamais procure a tabela pública. Isso mata qualquer operação, tá? Depois, procure dentro desse terminal negociar com que haja a troca do container para poder alugar um container. Você tem uma ideia, Betânia? Um container alugado custa em torno de R$600 por mês. Uma demurrage de container custa $150 ao dia. Isso tudo no canal vermelho. O canal vermelho pode durar 30, 60 dias. Imagina o custo que nós estamos falando disso. Por isso que ele é tão observado e tão perigoso, né? Ele retém a mercadoria e a fiscalização ela vai fazer o quê? Análise de preço, subfaturamento. Do ponto de vista legal, a análise de preço tem que ser realizada pelas regras do AVAGAT, aquele acordo de valoração aduaneira, né? Mas, normalmente, o que a gente encontra no dia a dia é fiscalização usando o Alibaba, usando o Alice Web, para poder justificar um subfaturamento naquela operação. Isso é errado, tá? Isso é ilegal. E graças a esse erro de não observar a legislação, muitas vezes porque a fiscalização não tem tempo, o que a gente faz? A gente já pede a imediata liberação dessa mercadoria. E hoje é permitida essa liberação dessa mercadoria, mas tem que fazer o que a gente chama de uma caução. O nosso querido ministro Alexandre de Moraes, ele errou nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde ele disse que só pode liberar a mercadoria mediante garantia. Ou seja, ele criou hoje um sistema que eu vou chamar de um empréstimo compulsório para deixar ele liberar essa mercadoria. Então, se alguém falar para você, não, eu libero a mercadoria sem depósito, não confie, é mentira. Tem que ser ou com depósito, ou com seguro fiança, ou com seguro bancário, tá? Ou seguradora, ou por fiança. São os 3 tipos que a gente consegue liberar essa mercadoria. Então, veja, mas o processo continua. E esse processo ele pode levar ao auto de infração. Esse auto de infração vai aplicar uma multa. E essa multa pode ser da mais variável possível. Pode ser, se o fiscal alterar a classificação tarifária, você tem a condição de impugnar. Aliás, Betaglia, eu vou pedir aos nossos ouvintes, né, a nossa audiência, por favor, quando o fiscal pedir e fizer uma exigência, ajustar a declaração de importação, não ajuste. Ajustar a declaração de importação é um reconhecimento gravíssimo de que você errou. E você imagine o seguinte, eu trago esta caneta, meu NCM dessa caneta é 1, e eu trago essa caneta há uns 2 anos com o mesmo NCM. O fiscal fala assim, esse NCM está errado. Aí você altera o NCM. Veja, você importou durante 2 anos com esse NCM. Betaglia, você vai ficar exposto a uma revisão aduaneira de 2 anos que a fiscalização pode rever todas as importações desta caneta e aplicar uma multa por conta disso. Imagine que a divergência da classificação tarifária ela leve a uma alteração da alíquota do tributo, ou do I, do IPI. Imagine que haja uma alteração do tributo. Na minha classificação originária, eu pagaria 5% de I, né? E na nova classificação tarifária, eu pago 15% de I. Imagina, ele vai retroagir durante 2 anos por conta daquilo. Como é que resolve isso? Fiscal, lavre o auto de infração. Eu quero fazer a minha defesa. E a mesma coisa com o subfaturamento. Pede para o fiscal falar lá, ajuste o preço da mercadoria, pague a multa que eu libero a carga. Pelo amor de Deus, a gente consegue liberar a carga sem necessidade da gente ajustar. Pede para o fiscal lavrar o auto de infração. Não é crime lavrar o auto de infração, é o seu direito. Porque muitas das vezes, Betaglia, o pessoal confunde a entrega do documento com o direito de defesa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O direito de defesa é o direito da argumentação, é o direito da análise legal, é o direito de prova. Isso chama-se realmente um direito de defesa. Já durante a investigação, eu não tenho direito de defesa. Entregar um documento à fiscalização não é direito de defesa.
Então, veja que interessante. E isso tudo leva muito tempo. Então, eu peço sempre a todos, verifique a legislação. Muito do que eu estou contando aqui para vocês não é novidade. Está lá na IN da Receita Federal, na 680/06. Dá uma lida nela. É importante as pessoas olharem a legislação para falar assim, caramba, está aqui. E quando dá alguma coisa de errado, corre para o advogado. Entendeu? Então, ou seja, as pessoas têm que entender que está tudo na legislação. E essas são as garantias que eu tenho no Canal Vermelho. Quais são os problemas que eu encontro no Canal Vermelho ainda? Vamos lá. Classificação tarifária está tudo bem, subfaturamento está tudo bem. Problemas sérios que eu vou encontrar numa fiscalização aduaneira, na verificação física. Vamos imaginar o seguinte, Vetagra. Eu trago uma bolsa e essa bolsa é uma falsificação escrito Louis Vuitton. Louis Vuitton, uma marca tradicional, uma marca famosíssima, né? Cara, né? E que ela tem a tendência de fazer uma preservação muito grande da marca dela e da qualidade dela, da Louis Vuitton. A fiscalização abre lá e verifica que lá tem uma marca Louis Vuitton. O que acontece? Isso é uma fraude aduaneira, porque eu estou fraudando direito de marca, direito de imagem, direito autoral. E aí, neste momento, a fiscalização chama a Louis Vuitton fala assim, eu não reconheço essa marca, não fui eu que produzi, ela não foi licenciada para mim. Aí, nesse caso, este tipo de fraude, inclusive, é criminosa. Quem o importador responde por crime, tá? Que é retirada do Canal Vermelho, olha que interessante. E a mercadoria é destruída, né? Ela é destruída. Então, por conta da verificação física da mercadoria. Diga, Betão. Só uma duvidazinha para complementar isso que você está falando. Esse seria canal vermelho ou canal cinza? É no vermelho que ele está fazendo, porque o canal vermelho, como ele é muito amplo, né? Então ele consegue fazer essa verificação. Veja, o canal cinza, como eu falei anteriormente, o foco dele, o núcleo dele é uma fraude aduaneira vinculado basicamente à ocultação do real adquirente da mercadoria. No canal vermelho, ele é mais amplo porque ele faz uma verificação física da mercadoria. É muito comum, inclusive, a gente encontrar, eu adoro essa expressão, o canal melancia, em que é dado o canal verde, a melancia verde por fora, e o fiscal, antes da mercadoria sair, fala assim, para que eu quero olhar essa mercadoria. E ele aplica um canal vermelho. E quando ele aplica um canal vermelho, normalmente, por uma denúncia que acontece no CPEA ou SAPEA, que é uma ordem que vem lá do SERAD, isso tudo dentro da organização da Receita Federal, ele começa a fazer uma verificação física para verificar se realmente a lisura daquela importação, né? E aí vai um detalhe, o canal vermelho ele pode ser aplicado antes do desembaraço aduaneiro, ou seja, quando a mercadoria está chegando, durante o desembaraço aduaneiro e após o desembaraço aduaneiro. Vou dar um caso bem legal de canal vermelho, que a gente está discutindo agora. O cliente ele é uma empresa do Paraguai, ele comprou mercadoria na China, e a mercadoria desceu no porto de Paranaguá, ela era destinada no porto de Paranaguá para fazer até o Paraguai. O fiscal de Santos, quando foi feito o manifesto de carga, o fiscal de Santos, ele determinou a retirada do contêiner, entenda? Aí ele aplicou o canal vermelho. Olha que interessante. Então, não tem desembaraço aduaneiro em Santos, não existe despacho aduaneiro porque a mercadoria é em trânsito internacional, né? Trânsito aduaneiro de passagem, que é mercadoria do estrangeiro para o estrangeiro, né? E o fiscal aplicou um canal vermelho. Em nosso caso aqui, a nossa defesa, em mandado de segurança nesse caso, é liberar essa mercadoria. Por quê? Porque as leis nacionais não interessam àquela mercadoria. Portanto, se tem alguma irregularidade, que tem que ser apurado pela autoridade aduaneira do Paraguai e não do Brasil. Tá? Legal. Então, e é interessante que o canal vermelho tem isso, que é antes, durante e depois. Porque não é a garantia de uma CI que vai me liberar um canal vermelho. Né? Nós temos casos no escritório em que a fiscalização ficou em Campana, liberou um canal vermelho para descobrir onde que a mercadoria ia, e quando chegou lá, foi um show de horror. Porque era um depósito que tinha tudo quanto era mercadoria falsificada, enfim. Então, é importante a gente observar como elástico
o canal vermelho, como ele é muito maior do que somente ocorre no registro da DI, né? E isso é bacana. E aí o que acontece? Uma outra questão que é muito comum é a fraude no momento em que está se fazendo a contagem da mercadoria. Vamos imaginar o seguinte, eu trago mala de viagem. Como é que é mala de viagem? Eu tenho a mala mãe, aquela grandona, a mala média e a mala pequena. E aí o cidadão vai lá e só declara a mala mãe e coloca a mala pequena e a média dentro. Quando a fiscalização abre, fala assim, quantas malas tem? Vamos imaginar, tem 100. Na realidade, tem 300. Então, eu tenho uma quantidade irregular. Essa declaração não realizada pode ser aplicada a pena de perdimento também desta mercadoria. Então, veja, nós temos um canal vermelho, que por isso que ele é tão temido, porque ele permite a fiscalização ir muito além daquilo que a gente imagina. Às vezes eu vejo o pessoal falar assim, o canal vermelho só vê subfaturamento. Não, o canal vermelho vê toda a operação. Ele volta ao contexto, ao contexto legal, que está lá no regulamento aduaneiro sobre conferência aduaneira. Então, quando a gente pegar lá no regulamento aduaneiro e ver a conferência aduaneira, ele vai a fundo sobre o que é a conferência aduaneira. Então, esse é o perigo. Diga. Bacana. Meu amigo Lostado, nós estamos chegando ao final da prosa. Eu queria aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência, rapidamente dar uma tranquilizada nas pessoas, né, com relação ao canal vermelho, se é que dá para tranquilizar, né? Mas dá uma mensagem rapidinha para eles. Betaglia, o canal vermelho, eu acho que o mais importante do canal vermelho, que todo mundo tem que ter essa noção, chama-se compliance aduaneiro, tá? O compliance aduaneiro é a normatização, ou seja, os nossos empresários, os nossos estudantes, os nossos profissionais de comércio exterior, antes de importar realmente, planejar a importação. Eu diria para planejar todas. Não para com esse negócio de que eu vou lá, forneço, faço uma DI, registro uma DI e acabou. Aliás, isso acabou. O que é o compliance aduaneiro? Vamos verificar se está tudo certo? Vamos. Porque quando eu faço essa análise que está tudo certo, o próprio sistema da Receita Federal, o SERAD, vai olhar e falar assim, realmente, o que ele está descrevendo nessa mercadoria bate aproximadamente com essa classificação tarifária, esse preço regula mais ou menos nisso, esse importador, ele normalmente traz esse tipo de operação. Isso é o compliance aduaneiro, a adequação das normas. Com isso, muitos dos problemas serão resolvidos. A possibilidade de quem nos escuta ter um canal verde, estar nos 90% do canal verde, vai certamente fará parte dessa estatística. Então, a dica é, vai importar, vai fazer comércio exterior, faz o compliance aduaneiro, faz a análise, planeja a sua importação, que será um sucesso sempre. Essa é a grande dica. Bacana, meu amigo. Sidney Lostado, ao infinito e além. Gratidão enorme por você compartilhar seu conhecimento aqui, trazendo toda a experiência que você tem aí, ok? Eu que agradeço a oportunidade e sempre é bom a gente falar de comércio exterior. Volto ao início da nossa conversa. O comércio exterior é pouco explorado no Brasil e nós temos que incutir isso na cabeça de todos os nossos cidadãos. O dia que o Brasil entender que o comércio exterior é o futuro da nação, todo mundo vai querer fazer comércio exterior, tanto importação como exportação. Bacana. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui. Tchau, tchau. Abraço, obrigado. Abraço.